A paz do Senhor, meus amados. Nós somos a Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz e nós estamos aqui iniciando a mensagem, né? Você ouviu agora há pouco a live, né? A transmissão ao vivo do louvor e nós vamos para o momento da palavra. Que Deus abençoe sua vida, você que tem nos acompanhado até aqui, você que está participando conosco, Deus abençoe sua vida, tá bom? Estou aguardando um pouquinho aqui o pessoal entrar, tá bom? Os irmãos que já estão participando. Então vou começar aqui com os anúncios. Nós estamos postando no YouTube, então todas as segundas, quartas e sextas-feiras, 3 vídeos por semana sobre este livro aqui. Nós estamos fazendo um estudo sobre Uma Vida com Propósito, um livro do pastor Rick Warren. Rick Warren é um pastor da igreja Saddleback lá nos Estados Unidos e ele escreveu esse livro muito sabiamente para que a gente possa estar estudando os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa história, né? Então, para que estou na Terra? Então, nós estamos fazendo esse estudo. Eu já postei até o dia 10, até o capítulo 10 desse livro, e você pode já estar conferindo lá. Então, nosso irmão Edson Lima, Deus abençoe sua vida. Irmã Rosiane de Souza, Wesley Dias, todos vocês que estão já online, estão assistindo. O livro Uma Vida com Propósito, ele está baseado nos 5 propósitos que nós temos com o nosso Senhor Deus, que você foi chamado para adoração, você foi chamado para a comunhão, você foi chamado para fazer discípulos, para crescer em Cristo, você foi chamado para servir ao Senhor e você foi chamado para uma missão, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E esse livro trabalha nisso, esse estudo que nós estamos fazendo trabalha nisso. Eu quero que você, então, estude comigo e faça, essa jornada junto comigo, tá bom? Vou começar então com a mensagem, com a pregação da palavra. Espero que você esteja me ouvindo bem, espero que você esteja ouvindo nitidamente, tá bom? Quem puder aí me dar um retorno. Nós vamos pregar hoje no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, chamado em hebraico Bereshit. Gênesis é o nome grego, né, da Septuaginta, o nome que os gregos deram ao primeiro livro da Bíblia, mas originalmente ele é chamado de Bereshit, que quer dizer a palavra no princípio, a primeira palavra do livro, no princípio, e nós vamos contar um pouco da história de Agar e Ismael. Gênesis capítulo 21, verso 14. Deus abençoe. Sebastião, Deus abençoe sua vida. Então a palavra diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, e pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Até aqui, para que a gente venha se basear nessa palavra. Pai querido, neste momento eu quero anunciar o Teu Evangelho, a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que transforma, porque quando o Senhor fala, coisas maravilhosas acontecem. Quando o Senhor verdadeiramente fala, pelo Teu Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Nós somos convencidos, ó Pai, da Tua presença. Nós somos convencidos da Tua glória, do Teu amor. Nós te agradecemos pelo Teu amor que o Senhor tem derramado sobre nós através da morte vicária, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi nosso sacrifício.
Deus fala conosco através dessa palavra, no nome de Jesus. Edifica, transforma. Ó Deus, o Senhor tenha liberdade, porque a palavra diz: onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Deus abençoe, que o Senhor abençoe a cada vida que está aqui e abençoe todos a nós que estamos aqui assistindo esta live, Pai, todos aqueles que estão neste grupo assistindo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha falar e edificar, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a mensagem, vamos para a palavra. Um bem-vindo para todos vocês que estão aí ao vivo agora comigo, ouvindo esta palavra que eu vou pregar aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14. Bom, todo mundo sabe da história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele é o pai da fé monoteísta. O que é uma fé monoteísta? Uma fé que crê num único Deus. Então nós temos as 3 religiões principais do mundo que crê num único Deus, nessa fé monoteísta. Nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo e nós temos o judaísmo. Esses creem na fé monoteísta. E todas essas 3 grandes religiões, né, creem ou reverenciam, vamos dizer assim, né, ou destacam Abraão como o pai da fé. Não só essas 3 religiões, mas o que a Bíblia está dizendo, que Abraão é o pai da fé. A palavra diz que Abraão creu em Deus, teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a fé dele deu-lhe a garantia do galardão que ele iria receber. Enquanto Abraão estava em vida, ele não recebeu a plenitude da promessa, mas a promessa veio através de seus filhos. A promessa mais importante de Abraão não é que aonde ele pisasse ou peregrinasse seria a terra dos seus descendentes, mas a promessa mais importante que existe em Abraão é que dele viria um descendente que seria um governador, o rei de todos os povos. Esse descendente, é claro, é Jesus Cristo. Jesus descende de Abraão. Quando você lê Mateus capítulo 1, você vai ler assim, Mateus capítulo 1, verso 1, você vai ler assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. As 2 paternidades de Jesus importantes na sua genealogia para mostrar a missão que ele veio. Filho de Davi, porque Davi recebeu uma promessa, uma aliança de que nunca faltaria herdeiro para o seu trono. Filho de Abraão, porque Abraão é o pai da fé monoteísta, porque Abraão recebeu a promessa que o seu descendente seria então aquele que iria atrair todas as nações. Então, ele falou, em ti serão benditas todas as nações da terra, Abraão. E Abraão só precisou crer em Deus. E Deus fez aquilo que ele deveria fazer. Abraão foi um homem falho, como nós, como eu e você. Mas, contudo, naquilo que Deus pedia para ele incondicionalmente fazia. Muitas das nossas falhas é isso. Nós não cremos em Deus incondicionalmente. Nós queremos criar atalhos, nós queremos criar recursos diferentes para fazer a vontade de Deus. Nós queremos crer em Deus ou seguir a Deus pelo nosso ponto de vista, pelos nossos próprios caminhos. Você não deve fazer isso, você deve se entregar totalmente a Deus. Muitas vezes nós não nos entregamos a Deus totalmente, por quê? Porque temos dúvidas se Deus realmente vai nos abençoar, porque não temos aperfeiçoado em nós o amor de Deus, porque não cremos que quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, verdadeiramente Ele vai fazer o melhor para nós. Acreditamos que nós sabemos o que é melhor para nós e tiramos Deus do trono e colocamos o nosso eu no trono para governar a nossa vida e a nossa história. Não faça isso, siga o exemplo de Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, quando tinha 75 anos, Deus lhe fez uma promessa que ele ia dar um filho a ele, mesmo ele sendo idoso, sua esposa idosa e estéril. E você vê a promessa dos patriarcas. Abraão tinha uma mulher estéril. O seu filho Isaac, que nasceu dessa esterilidade, desse milagre, também tinha uma mulher estéril, que era Rebeca. Depois você vai ver o filho de Isaac, Jacó, que também nasceu de um milagre, dessa promessa. Jacó também vai ter uma mulher estéril, que era Raquel. E então vai nascer José, vai nascer Benjamim, vai nascer esses filhos da promessa. Deus nem sempre vai facilitar as coisas, mas Deus vai querer que você verdadeiramente confie nele plenamente.
Uma outra coisa que eu falo sobre fé e sobre confiança, já que estamos falando de Abraão, o pai da fé monoteísta, nós podemos dizer o seguinte, é o caso de Noé. Noé foi desafiado por Deus, por quê? Noé era a única pessoa o qual fazia Deus sorrir. Deus resplandecia o seu rosto sobre ele. Quando você vê essa expressão na palavra de Deus, você agora vai se lembrar disso. Aquela bênção de números que Deus colocou sobre Israel, sobre os sacerdotes, sobre os levitas, imporem aquelas bênçãos sobre os filhos de Israel. Então ele fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, né? Então, quando fala o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, isso quer dizer que o Senhor vai encontrar favor em você, que o Senhor sorria para você, que o Senhor se incline para você. E isso realmente, como que nós vamos saber que Deus está se inclinando para nós e está sorrindo para nós, está resplandecendo sobre nós? É quando fazemos a vontade de Deus. Muitas pessoas querem descobrir fórmulas para servir ao Senhor. Se eu der o dízimo, então vou ser abençoado. Se eu for à igreja, sempre eu vou ser abençoado. Se eu fizer tudo certinho, eu vou ser abençoado. Não, ninguém é salvo ou consegue os favores de Deus através de obras, através das suas habilidades. Temos que reconhecer que a salvação vem pela fé e não pelas obras. A palavra já disse em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que conseguiu alguma coisa. Não, todos nós somos dependentes da graça de Deus e chegamos através de Cristo pela fé, pela misericórdia e pelo sacrifício dele. A gente faz a nossa parte, mas ele já fez a parte mais essencial, que é perdoar nossos pecados, se oferecer pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, o seu sacrifício vivo e o seu sacrifício em que ele deu a sua vida, em que ele morreu, ressuscitou dos mortos. Hoje, o nosso sacrifício é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nosso culto com inteligência, nosso culto racional, em não se amoldar com esse mundo, mas se transformar, metanoia, se transformai-vos pelo entendimento, pelo vosso entendimento, o entendimento que vem através da palavra de Deus. Então, creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Esse trecho de Gênesis capítulo 21, nós vemos o seguinte. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Mas a gente sabe que antes de Isaac, nasceu então Ismael. Ismael é uma palavra em hebraico que quer dizer Ishmael, que quer dizer Shema, que vem dessa raiz Shema, que quer dizer ouvir. E ouviu Deus, né? E Deus ouviu. Então, por isso que foi colocado esse nome, porque Deus ouviu a oração, a oração da sua mãe Agar. Bom, falando sobre Agar. Quem era Agar? Bom, Abraão, e ele estava peregrinando na terra e houve fome na terra. Então, o que ele fez? Ele desceu para o Egito. Quando ele desce para o Egito, então lá ele encontra uma nação próspera, uma nação abençoada, que tem comida, o Nilo que nunca seca e as suas margens sempre muito férteis. Então o pão nunca faltava para o Egito. O Egito foi uma das grandes civilizações do Oriente Médio. Não vou dizer que seja maior do que as nações como Gengis Khan, das nações como o Império Chinês, enfim, as outras nações, mas no que tange ali o Oriente Médio, o início da civilização, o Egito foi sim uma grande potência. Assim como os Estados Unidos hoje é uma grande potência, é claro que a sua hegemonia já está se perdendo, né, nos nossos dias, na nossa época. Mas o Egito sempre foi uma grande potência, uma grande nação. Quando Abraão chega lá, ele se sente acuado. Por quê? A sua mulher era muito bonita. E quando a Bíblia fala que a mulher dele era bonita, realmente ela era bonita, porque ele tinha 75 anos, sua mulher tinha 65 anos, e mesmo com essa idade, ela era muito formosa e muito bonita, e chamou a atenção de Faraó. Faraó olhou para ela e teve desejo de ficar com ela, ou seja, de tomar para si como sua esposa. Abraão, com medo de morrer, então diz: não diga para as pessoas que você é minha esposa, diga que você é a minha irmã. Então Abraão mentiu para proteger a sua vida, para se manter vivo, e o que vai acontecer? Verdadeiramente, Faraó vai lá
e leva Sara para o seu harém, né? Leva Sara lá para o palácio, para onde ele administrava, e para se apossar dela. O que acontece é que Deus, antes que se consumasse alguma coisa, Deus desce pragas sobre o palácio do Egito, sobre Faraó, e Faraó fica extremamente atormentado ali, e Deus fala com Faraó, olha, você tomou a mulher de Abraão, e ele se vê ali então debaixo de uma maldição, enganado, e ele vai falar com Abraão, Abraão, por que você não me enganou? Por que você não disse a verdade? E Abraão fala, olha, eu me enganei. Eu fiquei com medo, por isso que eu menti, por isso que acabei te enganando. E ele fala, olha, sai daqui, olha, leva aqui gado, escravos, tudo que você puder, mas sai de perto de mim. E aí Abraão e Sara são expulsos do Egito. Pois é, quando eles são expulsos do Egito, eles levam então aqueles presentes que eles receberam do Egito, que eles receberam de Faraó. Entre esses presentes estava Agar. Agar, então, foi levada como escrava. Olha só, presta atenção. A pessoa que era escrava, que era livre na nação mais poderosa da sua época, uma nação próspera. Agar, provavelmente, não era uma pessoa inculta, era uma pessoa estudada, porque para estudar, para trabalhar no palácio com Faraó, para trabalhar ali, claro que ela deveria ter uma certa instrução, ela deveria ter um currículo melhor do que as pessoas comuns do Egito. Então, aquela mulher que era escrava de Abraão, antes era livre, antes era estudada e era cidadã da maior nação da terra. O que vai acontecer é que ela vai perder a sua cidadania, ela vai perder a sua liberdade, vai se tornar escrava. E ela vai ser levada para uma terra estrangeira onde ela não conhece ninguém, e ela vai descer de uma serva de Faraó para ser serva então de camponeses, de nômades, porque é assim que era Abraão e Sara. Apesar de serem ricos, apesar de serem prósperos, eles eram nômades, não tinham moradia fixa. Então o que acontece? Agar vai para lá. E aí a gente sabe da história, né? Deus fez a promessa de que o filho seria, né, de Sara, apesar de Sara ser estéril. Mas Sara então atravessa as promessas de Deus, dá um jeitinho, quer atravessar na frente. Então ela faz o seguinte, fala, Abraão, Deus não me dá filhos, então vamos fazer o seguinte, você fica com a escrava Agar. E aí eu vou ter filhos através dela. Isso era um costume da época e era permitido. Então Abraão aceita aquela palavra e fica então com Agar, se deita com Agar, a escrava. A escrava agora então tem um filho, fica grávida e põe o nome do filho de Ismael. Então Ismael, o filho mais velho de Abraão, depois, né, de um tempo, vem as promessas de Deus e verdadeiramente Sara então fica grávida. Então Sara vai dar à luz a Isaac, que significa riso, Yitzhak, quer dizer riso. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, vai ter um ciúme, uma briga nessa família, né? Uma disputa de herança, e vai acontecer exatamente o que você vai ver aqui, no verso 9, Gênesis 21, verso 9 diz assim, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava, e disse ela a Abraão, né? Deita fora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Olha só, presta atenção. Abraão se apegou àquele filho. Era o seu primeiro filho. Ismael já era garotinho, já era adolescente. E provavelmente Ismael fazia o prazer, né, vamos dizer assim, coisas que Abraão admirava. O que acontece é que Abraão,
se apaixonou por aquele filho, claro que era filho dele, mas aí então Sara começa a ver que vai gerar problemas, porque Ismael vai ficar zombando do outro garotinho, que era Isaac. E acontece o seguinte, Sara então chega para Abraão e fala, deita fora essa mulher, manda ela embora. Olha só que palavra terrível. Mas assim, a sua serva Agar, ela não sabia disso, né? Desse papo que estava acontecendo aqui. Então, Abraão aceita essa proposta, aceita. Mas ele ficou assim preocupado, meu Deus, o meu filho que eu amo, Ismael, vou mandar ele embora, por que eu vou fazer isso? Ah, meu Deus, que coisa terrível, eu não posso fazer isso. Mas aí Deus fala uma palavra para Abraão. Fala, Abraão, olha só, faz que isso está debaixo dos meus planos. Pode mandá-lo embora. E no verso 13 também diz, mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Agora imagine na cabeça de Agar. Agar estava ali tranquila, e ela achando assim, olha, agora eu vou deixar de ser escrava, agora eu me tornei realmente, tenho direitos de esposa, o meu filho é o primogênito do meu senhor, de Abraão, então agora minha vida vai melhorar demais, né? E só que aquela segurança, aquela falsa segurança que ela está tendo, ela começa então a participar, né, daquela brincadeira de acaçoar, né, do Isaac, né, enfim. E olha só o que vai acontecer. Abraão, então, vai chegar para Agar, vai falar, você vai embora. Aí eu vou embora para onde? Não, você vai embora. Você tem que ir embora e você vai levar Ismael, seu filho. Então imagine o choque, porque ele gostava, amava muito aquele menino, o Ismael. Então no verso 14 vai dizer assim, então se levantou Abraão de madrugada, de manhã e de madrugada, e tomou pão e um odre de água. Olha só, presta atenção nessa frase. Ele tomou pão, um odre de água e deu a Agar. E pondo sobre seu ombro também deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante pelo deserto. Gente, prestem atenção em Abraão. Abraão que tinha gados, que tinha terras, que era rico. Quando ele foi despedir Agar, ele deu a ela pão e um odre de água. Gente, eu realmente, vendo Abraão como pai da fé, olhando para essa frase isoladamente, eu penso assim, puxa vida, como que Abraão foi mal? Puxa vida, Abraão, escolhido de Deus. Abraão que tem uma promessa sobre ele. Abraão, o pai da fé. Como que ele vai fazer isso comigo? Imagine Agar pensando isso, né? Ele vai me mandar embora agora, né? Me tirou lá da minha terra, da terra do Egito, e agora vai me mandar embora dessa forma. E vai abandonar o seu filho, qual ele gostava, até aqui, e de repente, porque a sua mulher disse alguma coisa, vai nos abandonar. E olha só o que ele faz, ele me dá apenas um odre de água, e me dá pão. Como que eu vou sobreviver nesse deserto? Então, muitas vezes, a gente pensa que pessoas, por elas serem de Deus, por elas estarem na igreja, elas não vão te decepcionar. Vão sim te decepcionar. Mas você não deve se prender a ocasiões, às frustrações, ao que as pessoas dizem ou falam. Não deve firmar a sua fé em um ícone, em uma pessoa. Você deve firmar a sua fé em Deus. Preste atenção o que vai acontecer com Agar. Agar foi tirada da sua terra, perdeu a sua cidadania de egípcia, perdeu, então saiu da sua cultura, ficou longe da sua família, da sua casa, dos seus amigos, do seu lugar de infância. Agar, então, agora vai ficar sem casa, vai ficar sem comida e sem água, vai andar errante pelo deserto. Olha o que vai acontecer com essa mulher. Essa mulher tinha tudo para dizer que Abraão não era servo de Deus coisa nenhuma. Ela tinha tudo para dizer que Deus, na verdade, não ia estar com ela. Mas havia uma coisa diferente aqui. Deus falou assim, mas também o filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Irmãos, às vezes pensamos que as coisas estão perdidas. No meio dessa pandemia, coisas terríveis podem estar acontecendo agora comigo e com você. Talvez você está se sentindo inseguro, talvez você perdeu a sua renda, talvez você perdeu a sua liberdade muitas vezes porque você saía muito, você
era uma pessoa muito ativa e agora tem que ficar preso dentro de casa. Muitas restrições aconteceram, pessoas perderam seus empregos, pessoas perderam sua renda. Realmente nós estamos atravessando uma fase difícil, nós estamos atravessando no que a Bíblia sempre fala sobre deserto. Mas é no deserto que Deus opera grandemente. Quando nós dependemos de Deus, quando nós dependemos do Pai, quando nós dependemos somente do Altíssimo, quando as portas estão fechadas, quando o mar e as ondas estão se levantando fortemente sobre o nosso barco, aí nós não temos recursos pessoais, nossas habilidades se esvaíram, não são suficientes para resolver os problemas, nosso dinheiro não é suficiente para resolver o problema. Então é aí que você coloca a sua fé exclusivamente em Deus e confia somente nele. Quando não há mais recursos para resolver as coisas na sua vida, então você coloca a sua fé no Senhor. Porque o deserto é lugar também de milagre. O deserto, irmão, nós estamos falando do deserto que é muito quente, que é muito frio durante a noite, muito quente durante o dia. No deserto, você vai ver que as pessoas não estão sem camisa no deserto. As pessoas estão vestidas desde o alto da cabeça até os pés e às vezes colocam só os olhos do lado de fora. Por que isso? Né? Sendo que elas estão passando um grande calor no deserto e elas poderiam estar sem camisa para ficar mais frescas. Não, aquela roupa já é tradição. Os nômades que vivem no deserto fazem isso porque eles sabem que se eles se despirem, o seu corpo vai perder rapidamente a água. Você vai suar, você vai transpirar, você vai perder água muito mais rápido e você vai morrer de sede. Você vai ressecar tanto a ponto de que seu organismo não vai conseguir se recuperar mais. E aí você vai morrer de sede no deserto. Para que ocorra lentamente a sua perda, a sua transpiração, a sua perda de água do seu organismo, então você tem que se cobrir. Por isso que os nômades estão cobertos sempre de chapéu e com mantas longas e se protegendo no deserto. Nunca eles vão ficar sem camisa. Ah, tá muito calor, vou tirar a camisa. Não. Por quê? Porque eles vão perder muito, transpirar muito, vão perder a água do seu organismo e vão então ficar com sede e vão morrer. Agora você pensa nisso. Agar, então, conduzida por essa circunstância para que haja paz no lar de Abraão, Agar, então, é retirada do lar de Abraão. E também o seu filho que teve com Abraão, Ismael. São retirados esses dois do lar. Mas eles são enviados ao deserto. Eles andam errantes pelo deserto de Bixeba, só com um odre d'água. E olha só, e consumida a água, verso 15, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então quer dizer que havia uma árvore no deserto. As árvores do deserto não são grandes, não são frondosas, não têm muitas sombras. Geralmente são árvores pequenas, retorcidas, com poucas folhas e sombras muito medíocres. Ou seja, ela achou uma árvore ali que com certeza não era uma árvore grande, frondosa. Era um arbusto pequeno, uma árvore muito pequena, que deu um pingo de sombra ali para ela colocar o seu filho. E colocou o seu filho ali. E provavelmente ela se afastou, como diz a palavra, se afastando com um tiro de pedra, dizia que não veja o meu filho morrer. Mas presta atenção, como que ela vai ver o filho dela morrer? Será que ela se esqueceu lá atrás que Deus tinha uma promessa com o filho dela? Será que ela se esqueceu lá atrás que ela botou esse nome Ismael e colocarás o nome dele de Ismael? Porque o Senhor ouviu? O Senhor ouviu a oração? O Senhor ouviu o choro do menino? Lembra? Então, Deus tem uma promessa para a sua vida e não vai deixar você perecer. A palavra diz, eu já repeti várias vezes e vou repetir de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sempre pegamos esse versículo e queremos comparar isso a coisas boas. Todas as coisas boas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todos os bons empregos cooperam para aqueles que amam a Deus. O dinheiro e a prosperidade cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, esse versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo todas as coisas boas e também as coisas ruins. Quando nós encaramos que coisas ruins podem acontecer, mas elas estão debaixo do controle de Deus, debaixo do controle do Pai, debaixo do controle de Abba, o que vai acontecer é que você vai ver, vai entender
que essas coisas estão debaixo do controle de Deus e Deus vai agir poderosamente. Quando Deus te deixou chegar no deserto, é porque vem milagre por aí. Se Deus permitiu que você passasse por essa dificuldade, é porque Ele tem capacidade de tirar você dessa dificuldade. É porque Ele é poderoso. Não perca a esperança. Deus te deu uma promessa e vai cumprir até o final. Deus começou uma boa obra na sua vida e vai terminar. No nome de Jesus. Se você quiser dar um glória aí, escrever um glória a Deus aí, pode colocar, irmão, em nome de Jesus. E a palavra diz no verso 17, ouviu Deus, para que não veja o menino morrer. Então ela se assentou, e a palavra diz no verso 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do céu a Agar, desde o céu ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar em que está. O nome do menino se chama Ismael, né? Ouviu, né? Deus ouviu. E aí Deus ouviu a voz do rapaz desde do lugar onde que está. E aí, olha só, eles estão no deserto, sem água, sem pão. O seu menino está quase morrendo. O que acontece é o seguinte, quando Deus nos leva para o deserto e a gente muitas vezes não está enxergando, as ondas estão muito altas e nós não estamos enxergando que Deus está dentro do nosso barco. A dificuldade está muito grande e nós não estamos enxergando. Às vezes você está sozinho, foi levado para um lugar onde você está sozinho, sem ajuda, sem ninguém. Mas você se esquece que dentro de você, que Jesus continua no seu barco, que o Espírito Santo continua habitando dentro de você e que a promessa que Deus te deu não falha. Se Deus falou com você, se Deus deu uma palavra para você, Deus vai cumprir e não vai deixar você sucumbir. Deus te deixou passar pelo deserto, mas do deserto não é o seu lugar. Deus te deixou passar por esse deserto porque você vai sair melhor desse deserto. Muitas das dificuldades que nós enfrentamos são para que a gente cresça. Deus não quer filhos mimados, Deus não quer filhinhos de papai, Deus quer filhos preparados, guerreiros do Senhor que vão vencer as batalhas, amém? Que vão crescer, que vão amadurecer no nome de Jesus. E aí, verso 18, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então ela ouve a promessa que Deus falou com ela, ouve a promessa que Deus falou com Abraão. Eu farei dele uma grande nação. E abriu-se os olhos e viu um poço de água. Um poço de água no meio do deserto. Olha como que Deus vai fazer. Vai fazer o poço de água. Tudo bem, o deserto é um lugar ruim. É um lugar que não tem água. É um lugar seco. É um lugar de morte. É um lugar de morte certa. Mas Deus vai fazer nascer águas no meio do deserto. Arrebentarei fontes de águas no meio do deserto, porque Deus tem uma promessa com você. Quando o inimigo pensa que está te derrotando, quando o inimigo pensa que está te empurrando para o precipício, quando o inimigo pensa que está te levando lá para o deserto para você morrer, é ali que Deus faz o milagre na sua vida. Deus sustentou 2 milhões de pessoas do povo de Israel no meio do deserto com água. Com pão descendo do céu, com fonte de águas nas rochas. Deus protegeu do calor do dia, Deus protegeu do frio da noite, Deus iluminou a vida deles, Deus supriu suas necessidades, suas roupas não gastaram, eles não ficavam doentes. Deus é especialista em salvar o seu povo no meio do deserto e no meio dessa pandemia. Deus também é especialista para prover o seu povo, salvar o seu povo no meio dessa dificuldade. Então tenha fé, não deixa que as coisas dessa vida calem o seu coração, a sua fé, mas continue com o Senhor. Amém? Então Deus abriu os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E a palavra vai dizer aqui, ó. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Então ele se especializou em viver no deserto. No meio da dificuldade ele virou especialista, né? E foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe por mulher, mulher da terra do Egito. Então a mulher que era
escrava, que não tinha autoridade na sua casa, uma mulher que tinha perdido sua família. Agora, provavelmente, como ela tomou uma mulher do Egito, isso quer dizer que ela voltou para sua terra, voltou para sua cidadania, provavelmente reviu a sua família, seus amigos, apresentou o seu filho, creu na promessa e agora o seu filho vai ser pai de 12 filhos varões que vão nascer dele 12 nações. Isso antes de existir ainda Israel, as 12 tribos de Israel. Deus tem uma promessa com a sua vida, Deus tem uma promessa com a minha vida, então creia no nome de Jesus. Eu acredito que essa pandemia vai passar, mas como disse Jesus, nesse mundo tereis aflições. Então, passando essa pandemia, nós podemos ter outros problemas na economia, outros desastres naturais, coisas que vão abalar esse mundo, mas você está na rocha que é Jesus, você não deve se abalar. Pega essa palavra para você e creia. Ainda que estivermos no deserto, ainda que estivermos no meio de uma pandemia, ainda que estivermos no meio das ondas rugindo muito forte, ainda que estivermos em crise econômica, Deus continua cuidando do seu povo e fará abrir águas no meio do deserto. Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja sobre a sua vida, tá bom? Um bom domingo, um excelente domingo, uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Fique com Deus, meus irmãos.